Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 6. E eu vou ler com você que está escrito no versículo de número 4. Segundo Reis, capítulo 6, versículo de número 4. Assim que você encontrar, se você puder, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Se não puder, não tem problema, pode ficar sentado. Mas sempre que você vier aqui na igreja, traga a palavra de Deus. E se for possível, traga aí um bloco para você anotar tudo que foi importante para você, tá bom? Quem encontrou, segundo Reis, capítulo 6, versículo de número 4, diga glória a Deus. Olha só o que diz. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando eles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Amém? Vou reler, ó. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Olha o desespero desse homem. Ele está perdendo algo que deixou ele desesperado. Eu já quero dizer para você, tem pessoas que vão desesperar quando perder as coisas que Deus deu. Aí vai ficar desesperado. Mas eu quero dizer para você aqui nessa manhã que nós servimos um Deus todo-poderoso, que Ele pode restituir até aquilo que se perdeu. Quem crê que Deus, Ele pode restituir? Diga para quem está do teu lado: Deus, Ele pode, Ele quer e vai restituir a sua vida. Você crê nisso? Então eu vou reler aqui o versículo de número 5, e você que está aqui, repita logo após a minha leitura. E sucedeu que... Só a metade falou, agora vamos todo mundo, vamos lá. E sucedeu que... Derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, Senhor meu, porque era emprestado. Amém? Põe a mão assim na altura do coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Querido Deus e soberano Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, neste momento nós entramos na Tua presença, neste culto de comunhão, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha falar com cada vida aqui presente, que o Senhor, meu Deus, vai retirando do coração dessa pessoa todo obstáculo, toda barreira, tudo que tenta se opor, meu Deus, ao crescimento, ao avanço da Tua obra. Que o Senhor, meu Deus, ministre essa mensagem aqui neste altar, e sobre cada vida que ouvir essa mensagem, meu Deus, que os olhos espirituais venham se abrir, que a vida venha mudar verdadeiramente, que o Teu nome seja glorificado, meu Pai, e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Meu Deus, que essa mensagem, ela nos transforme na imagem do Teu Filho, que ela venha nos lapidar, Senhor, no nome santo de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Mas é muito importante nessa manhã você entender essa mensagem.
compreender o que Deus ele quer dizer. Amém? Amados irmãos, o nosso Deus é um Deus de crescimento. A própria palavra do Senhor, ela vai deixar claro isso, que sempre que um servo de Deus, uma pessoa, ela está andando com integridade e obediência na presença de Deus, a palavra do Senhor, ela diz que essa pessoa vai ser cercada de vitórias. E eu quero ler alguns versículos para a gente ir construindo isso e você entender que o nosso Deus é um Deus de crescimento. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 28, no versículo de número 8. Eu acho esse versículo fantástico e tão abrangente, e vai mostrar como o nosso Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Em Deuteronômio 28, versículo 8, diz a palavra do Senhor, que quando uma pessoa está obedecendo a Deus, guardando para fazer tudo o que Ele manda, fazendo de tudo para agradar ao Senhor, em Deuteronômio 28, no versículo 8, de tantas bênçãos que está escrita aqui, eu separei essa, porque para mim essa é a maior de todas. Diz aqui, ó, Deuteronômio 28, versículo 8, diz assim, ó: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha só como que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele dá uma ordem para a bênção e fala assim: segue essa pessoa, fica com ela, em tudo que ela colocar as mãos, na terra que ela entrar, a bênção estará com ela. Olha que maravilha. Basta a pessoa andar em integridade com Deus. Em Jeremias, o profeta vai dizer assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Deus, ele está dizendo que se a pessoa ela clamar, Deus, ele fará o seguinte: coisas grandes, firmes, inimagináveis que você não sabe, Deus, ele cumprirá e anunciará. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, se o nosso Deus, ele é um Deus grande, o que nós temos que entender? Que a obra de Deus na minha vida e na sua vida também é grande. A obra do Senhor em nosso meio, ela é enorme. E no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 10, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó: quem é fiel no mínimo, ele é fiel no muito. O que isso demonstra? Que uma pessoa, ela pode chegar na presença de Deus sendo uma pessoa idônea, honesta, uma pessoa de fibra e de caráter, Deus colocar ela sobre muitas coisas, diante de grandes coisas. Esse é o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele tem prazer. Se a Bíblia diz que tem algo que Deus, ele tem prazer, é em ver os servos fiéis dele, os filhos dele, crescendo. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Olha o que diz no Salmo de número 35, no versículo de número 27, o salmista, ele vai fazer essa declaração. Salmo de número 35, versículo de número 27, diz assim, ó: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Ou seja, Deus, ele ama ver os filhos dele crescendo. Mas por que isso? Porque, meus irmãos, se você crescer, se você for abençoado, se você conseguir viver grandes coisas, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você crê nisso também? Então, nós temos que entender isso. Só que, meus irmãos, embora Deus,
Ele é um Deus de crescimento e que a obra na nossa vida, ela é uma grande obra, tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que não conseguem crescer. Embora ela diz assim, eu sirvo o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tem muitas pessoas que a vida não avança, não cresce, não progride. Parece que a pessoa, por mais promessas que sejam citadas, recitadas, lidas na palavra, essa pessoa, ela não consegue avançar, ela não consegue sair do lugar. Mas por que isso acontece? Porque, meus irmãos, para que uma pessoa ela venha viver algo diferente, algo maravilhoso, algo enorme que você está esperando há tanto tempo, a pessoa ela precisa ter uma mudança de dentro para fora. Tem que partir uma mudança que vem do seu interior para o seu exterior. Ou seja, a sua mente, ela precisa mudar. O seu pensamento, ela precisa mudar, porque se a pessoa ela não mudar a mente, ela mudar só por fora, até grandes oportunidades podem acontecer. Mas se a pessoa ela não tiver uma mente transformada, ela pode perder tudo que tem. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa ela pode ganhar um bom dinheiro. E eu não digo julgar na Mega Sena, não, porque cristão não pode nem julgar. Se você está cheio de volantes aí da Mega Sena aí dentro da Bíblia e fala, Senhor, muda a minha vida, está errado. Está errado. Cristão, ele confia em Deus. Ele confia no Senhor. Amém? Mas vamos imaginar que você recebeu uma herança de família, alguns milhões aí. Se a mente ela não for mudada, a pessoa ela gasta tudo que tem. E ela volta a ficar pobre. Ela volta a viver debaixo de escassez. Se a mente da pessoa ela não tiver uma transformação, ela vai chegar num teto e nunca vai conseguir passar daquilo que está vivendo, embora Deus ele pode fazer infinitamente mais. Olha o que diz em Provérbios capítulo 23, Provérbios capítulo 23, no versículo de número 7, a palavra de Deus vai dizer que tudo da forma que nós pensamos, assim será. Olha o que diz. Provérbios 23, versículo 7 diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. O que está dizendo aqui? Da forma que você se imagina, assim será. Se você se imaginar uma pessoa fracassada, assim será. Se você se imaginar uma pessoa que não tem condição de crescer, assim será. É por isso que é necessário ter uma mudança primeiramente do lado de dentro, para que depois Deus ele mude do lado de fora. Olha só o que diz em Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele vai dar esse conselho para eles, de buscar essa mudança de mente, essa mudança de pensamento, para que as coisas aconteçam. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo. Você não pode se conformar com o que o mundo pensa a seu respeito, ou do que eles acham a teu respeito, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O
Quem quer experimentar a vontade de Deus aqui, diga glória a Deus. Mas somente quando a sua mente ela for mudada, ela for renovada, ela for transformada, isso vai acontecer. Ou seja, você precisa passar a ter hoje aqui uma mentalidade de vencedor. E eu não estou dizendo, meus irmãos, para você ter aquela ambição na vida, eu tenho que ter. Não é isso não. A mentalidade de vencedor é a seguinte: você sempre agradece pelo que tem, é grato a Deus por aquilo que Ele já fez, mas você sempre quer melhorar um pouco. Olha, pastor, graças a Deus a minha casa é uma casa abençoada, mas olha, o telhado está vazando, as coisas estão acontecendo, eu queria fazer uma varanda aqui na frente. Que mal que tem em melhorar? Ô pastor, eu tenho um emprego que é uma bênção, tá me dando um bom salário, mas eu posso galgar voos mais altos. Quando uma pessoa ela tem uma mentalidade de vencedor, ela agradece a Deus, ela não é aquela pessoa ingrata, meu Deus, o que eu tenho não presta, não vale nada. Não, ela agradece pelo que tem, mas ela sempre sabe que pode melhorar. Diga para quem está do teu lado, na sua vida, as coisas, elas podem melhorar. Amém? Quando a pessoa ela tem essa mentalidade de vencedor, a vida ela começa a ser transformada. E eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que tinha essa mentalidade de vencedor dentro dela. Essa mentalidade de vencedor estava na vida do profeta Eliseu, que você conhece muito bem. Para você ter uma ideia, Eliseu era conhecido como o profeta da porção dobrada. Por quê? Porque Eliseu, um dia, ele vai ser chamado para fazer a obra de Deus. Ele vai ser como se fosse hoje o pastor auxiliar de um dos maiores representantes, ou o maior representante dos profetas, que era o profeta Elias. Só que Eliseu, ele tem uma visão tão ampla, que para você ter uma ideia, Elias, ele sempre tinha um ajudante. Ele tinha um moço ali, um aprendiz do seu lado. Ele sempre tinha uma pessoa. Só que Eliseu, quando ele assume o ministério profético, ele vai montar uma escola de profetas. Para você ter uma ideia, no dia em que Eliseu ele foi chamado, ele está andando com Elias, ele olhava para Elias com uma grande admiração, não com inveja, mas ele olhava e pensava dentro de si: um dia eu vou ser usado como esse homem de Deus ele é. Um dia eu vou ser usado como Elias ele é. Não era por inveja. Até que no dia em que Elias ele estava para ser levado, Elias ele pergunta para Eliseu: Eliseu, pede o que você quer que eu vou fazer. E Eliseu, a resposta já estava na ponta da língua. Ele fala assim: eu quero porção dobrada do teu espírito, da unção que você tem. Ele nem pensou duas vezes, parecia que ele já estava esperando aquela pergunta. Só que Elias não estava esperando aquela resposta. Elias ele não esperava que Eliseu ia falar isso, porque pensa bem comigo, imagina a pessoa mais rica aqui de Ibirité, e é o irmão aqui, ó, na frente aqui, esse casal aqui, ó, os mais ricos. Só que, meus irmãos, imagina só, quando Eliseu ele pede para Elias, seria semelhante a uma pessoa rica virar para alguém e falar assim: pede o que você quer que eu vou fazer. Aí ele fala assim: eu quero o dobro da sua fortuna. Como que a pessoa vai fazer isso? Não tem como dar. Não tem como. E ainda mais a unção, que Elias ele não teria condição, porque quem dá é Deus. Então ele vai dizendo assim: olha, dura coisa você me pede, mas faz o seguinte, se você me ver subindo, você assim receberá. E Eliseu ele não desgrudava de Elias. Aonde Elias ele ia, Eliseu ia atrás. Ele ia para o Jordão, Eliseu ia atrás. Ele ia para Betel, Eliseu ia atrás. Aonde ia, ele estava indo, até que chegou o dia em que Deus ele faz Elias ser
sentado num redemoinho, e Eliseu, ele está ali olhando aquele arrebatamento acontecer, e de repente ele está gritando ainda: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, até que a capa de Elias, ela vem. E diz que essa capa repousou sobre Eliseu. Ele usa aquela capa para abrir o Jordão. E diz a palavra do Senhor que Eliseu, ele começou ali um ministério de porção dobrada. Para Elias, ele fez 7 milagres em vida. E Eliseu, ele fez quantos, hein? 13 em vida e 1 depois de morto. 13 em vida. Mas depois que ele morreu, ele tinha unção até nos ossos, meu irmão. Eles colocaram ele numa vala, e diz a palavra do Senhor que uma comitiva trazia um soldado morto e jogou dentro da cova que Eliseu estava sendo sepultado. E quando aquele cadáver bateu nos ossos de Eliseu, ele se levantou e saiu correndo vivo ali, porque Deus operou um milagre mesmo depois de Eliseu morto. Ou seja, se era porção dobrada, não era 13 milagres, teria que ser 14. Ou seja, Deus, ele cumpriu o pedido que Eliseu, ele havia pedido a Elias. Ou seja, ele tinha porção dobrada. Só que, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, neste milagre que nós vamos falar aqui, que Eliseu, ele fundou uma escola de profetas. Todo dia chegava ali jovens, pessoas dizendo: ô profeta Eliseu, eu quero aprender, eu quero ouvir a palavra, eu quero fazer a mesma coisa que o Senhor tem feito, eu quero ser usado por Deus. E diz a palavra que ele tinha essa escola de profetas, e Eliseu, ele ia passando não somente os ensinamentos, mas ele ia demonstrando com a palavra e com práticas acerca dessa unção de ousadia. Vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo de número 6. E eu vou ler com você o que está escrito a partir do versículo 1. Nós vamos fazer essa exposição aqui. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Os filhos dos profetas eram chamados alunos de Eliseu. Diz aqui, ó: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. O que eles querem dizer? Eliseu, o lugar está pequeno. Ficou pequeno para nós. Está muito estreito. Está muito apertado. Aqui a escola não está cabendo mais ninguém. E aí, diz no versículo de número 2 o seguinte: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Amém? Olha só como que esses alunos estão aprendendo com Eliseu. Olha como eles têm uma visão já diferenciada. Eles chegam perto de Eliseu e vão dizer assim: Eliseu, o lugar está pequeno. É necessário uma expansão. Aqui já não está cabendo mais ninguém. Vamos fazer o seguinte, vamos expandir. Só que, meus irmãos, a visão desses jovens é tão grande que eles vão dizer assim, eles não chegam apenas com um problema, eles já chegam com a solução. Eles falam assim, ó, o lugar está pequeno, a escola está crescendo, todo dia tem mais pessoas querendo entrar, fazer a obra, ajudar, querendo ser usado. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos expandir. E nós temos uma ideia. Lá perto do Jordão, na campina, tem muitas árvores. E se cada um de nós for lá e cortar uma árvore e pegar aquela viga e carregar,
nós estaremos com muitas árvores, vamos conseguir construir um lugar mais amplo, que caiba a todos que estão conosco e ainda aqueles que vierem. Olha só como que a visão deles é diferente. Olha como a visão que eles estão tendo é maravilhosa. E Eliseu, ele não é aquela pessoa que quando alguém apresenta um projeto, ele fala assim, ó, vai dar muito trabalho. Ele não é aquela pessoa que pensa assim, ó, se aqui está muito apertado, vamos mandar um bocado de gente embora, para caber mais gente, vamos fazer uma seleção. Não. Ele não é aquele que poda os sonhos. Ele vai dizer o quê? A resposta dele qual que foi? Diz aqui no versículo 2, ó. A mesma resposta que Jesus, ele diz em Marcos 16:15, ó. Ide. Vai. Faz mesmo. Vocês estão com esse projeto, vocês estão com essa visão, vai lá. Ele é um incentivador. Ele é aquela pessoa que não coloca barreiras. E meus irmãos, a pessoa que quer crescer, ela não pode aceitar que nada se oponha à visão que Deus deu a ela. Ela tem que acreditar, ela tem que confiar, ela não pode colocar limites naquela visão. E esses homens estão dizendo, não, nós vamos ter que fazer a nossa parte, mas vamos lá, vamos cortar a árvore, vamos edificar, vamos. E meus irmãos, olha o que diz em Isaías 54, que nada pode impedir, deixa marcado aí em 2 Reis capítulo 6, e vamos em Isaías 54, olha o que o profeta Isaías, ele sendo usado por Deus, ele vai dizer aqui, ó, Isaías 54, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, olha, Isaías 54, versículo 1, diz assim, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegria, com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha só o que o profeta Isaías ele está dizendo. Uma pessoa nesse contexto que não tinha filhos, era uma pessoa desonrada. Era uma pessoa triste, porque não tinha gerado sementes. Só que o que Deus ele está dizendo? Você é estéril? Canta alegremente. Se alegre. Se encante com as grandezas de Deus. Porque, meus irmãos, essa é a visão de quem vive pela fé. A pessoa que vive pela fé, ela se alegra antes de tomar posse de algo que Deus ele prometeu. Porque você alegrar depois que você toma posse, não é fé, é conveniência. Ah, eu tomei posse. Não, quem vive pela fé, quando Deus ele faz uma promessa maravilhosa, aquela pessoa ela já levanta as mãos para você e fala, obrigado, meu Deus. Eu já vejo pela fé tudo dando certo. Eu já vejo pela fé as coisas acontecendo. E eu quero dizer isso para você aqui nessa manhã. Se você vive pela fé, já pode se alegrar, porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Creia, alegre-se. Olha só, ele continua dizendo aqui no versículo de número 2, amplia o lugar da tua tenda, amplia. Diz mais aqui, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as nações e as cidades assoladas. Olha que maravilha! Você está entendendo? Que se você não colocar limitações, se você mesmo não ficar aquela pessoa desanimada, incrédula, você tem condições de viver coisas maravilhosas. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Fala para esse irmão aí, você tem condição de viver coisas grandes. Amém? Só que tem um pequeno porém. Para você crescer, você vai ter que ralar. Você vai ter que trabalhar. Porque tem pessoas que falam, não, Deus fez a promessa, só fica com a mão para cima. Não, você tem que ralar. Porque, amados, os filhos dos profetas, eles deram uma ideia. Falaram, nós estamos precisando de expandir. Nós estamos precisando crescer, porque está muito apertado aqui. Só que eles fizeram o quê? Eles estavam dispostos a ralar, a trabalhar. Eles estavam dispostos a cada um deles derrubar pelo menos uma árvore. Você já derrubou uma árvore aqui? Quem já derrubou, levanta a mão. Pouca gente, né? Quem nunca derrubou uma árvore, levanta a mão. Você precisa derrubar. Pastor, mas derrubar uma árvore, por quê? Naquele dia, era necessário, era para a edificação. E quando eles estão dizendo assim, vamos derrubar uma árvore, meu irmão, não tinha serra elétrica, não. Era no machado. Quantas machadadas que você acha que tem que dar para derrubar uma árvore? Hein? Depois que a pessoa termina de derrubar uma árvore, ela já cai junto com a árvore quase. De tão cansado que a pessoa fica. E se for aquela árvore bem dura, então misericórdia. Mas eles estavam dispostos a derrubar cada uma árvore. Você quer crescer? Você tem que estar disposto a trabalhar, a estudar, a fazer um curso, a se profissionalizar, a levantar cedo, a dormir às vezes um pouco mais tarde, por causa que isso é dedicação. Se a pessoa ela quer crescer, meus irmãos, ela tem que entender, ela tem que estar disposta a isso. E esses homens, eles estão ali dando uma ideia, vamos expandir, vamos crescer, mas vamos fazer o seguinte, cada um vai descer para o Jordão e cada um vai derrubar uma árvore e carregá-la. E diz aqui no versículo de número 3, vamos voltar lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte, que eles falam com Eliseu e Eliseu fala, pode ir, se é o meu aval que vocês precisam, já está autorizado. Mas eles vão dizer assim, versículo 3, e disse um, serve-te de ires com os teus servos. O que eles estão falando? Porque no Antigo Testamento, meus irmãos, a presença do profeta no meio do povo era a voz de Deus. Era como se o Senhor estivesse ali para orientar, para dar a direção. E muitas pessoas, elas querem até crescer. Elas têm ideias, elas têm sonhos, têm projetos. São pessoas muito inteligentes, mas na hora de pedir aquilo que é mais importante, ela não pede, que é que Deus esteja junto com ela. Ela não pede a orientação de Deus para estar junto com ela. Eles estão dizendo assim, Eliseu, profeta, nós não queremos só que o Senhor nos mande ir. Nós queremos que o Senhor esteja junto conosco. Nós queremos que a presença de Deus, ela vá também. Porque quando isso acontece, meus irmãos, você tem a possibilidade de 100% do seu projeto dar certo. Porque quando Deus ele está presente, quando você está ouvindo a voz de Deus, Deus ele vai te dando sonhos e ele vai assinando embaixo, mediante a cada ação que você tomar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Tem pessoas que querem construir, que querem crescer, mas nem oram pedindo a Deus, Senhor, é a hora, é o momento, me dá uma resposta. Fala comigo, meu Deus, me dê paz no coração para que eu venha tomar essa decisão. E o profeta ele vai dizer, não, eu vou com vocês também, eu irei estar lá com vocês. E diz aqui que a obra estava indo de vento em polpa. Versículo 4 diz assim, e foi com eles,
E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Ô, meus irmãos, estava dando tudo certo. Era todo mundo cortando ali, pá, 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 madeira, puf, toda hora. Eles iam carregar, vamos levar essa aqui. Estava indo tudo bem, até que aconteceu uma tragédia. Diz aqui no versículo 5 o seguinte, ó. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Ó, ele conseguiu derrubar a viga. O trabalho dele estava sendo feito. Mas diz aqui que o ferro do machado, ele voou e soltou. Eu não sei a qual distância que ele estava, mas eu imagino que ele estava numa sede para derrubar aquela árvore, que na hora que ele menos percebeu, aquele machado, a parte do ferro, ela dentro do Rio Jordão. Dentro do Rio Jordão. E segundo Naamã, o Rio Jordão não era dos mais limpos não, viu? Tinha rio mais limpo que a dele, não era aquele lençol das águas, não. Né? Quando você vai lá para Arraial do Cabo, se você perde uma moeda, você olha e fala, minha moeda está ali. Água turva. Água turva. Só que imagina só, a tragédia, ela poderia ser maior. Porque o machado é uma ferramenta cortante. E se pega em alguém? E se mata alguém? E se na hora que ele está ali, cortando, prestando atenção, de repente, a imprudência dele pudesse matar uma outra pessoa? Podia ser uma tragédia ainda maior. Mas por que isso aconteceu? Por que esse machado, essa parte do ferro, ela se soltou? Porque, meus irmãos, ele estava tão focado em fazer o trabalho, que ele esqueceu de cuidar da ferramenta. Ele estava tão focado no resultado, que ele nem percebeu que o machado ele já estava talvez um pouco frouxo, que já estava ali meia boca ali. Talvez ele tentou ali fazer uma gambiarra, eu não sei, mas ele não percebeu. E ele não cuidou como deveria da ferramenta. E olha que nem era dele. Você há de convir que quando as coisas pertencem a nós, nós temos que ter muito cuidado com elas. Mas quando eu estou com alguma coisa que não é minha, eu tenho um cuidado dobrado. Tem que redobrar o cuidado. Tem que redobrar. Só que esse homem, embora a ferramenta não é dele, ele não está tendo cuidado praticamente nenhum. Mas por que ele não cuidou? Um machado, meus irmãos, para nós hoje é algo banal. Mas naquele tempo, o machado era uma ferramenta cara. Nem todo mundo tinha um machado em casa. Imagina só, hoje você vai aí num depósito, numa casa de material de construção, você compra. Mas antes, um machado ele tinha que ser fundido à mão. E não era todo mundo que tinha essa condição. Por isso que até mesmo esse homem pegou emprestado. Mas por que ele foi tão... ele não cuidou? Porque, meus irmãos, o ser humano, ele tem o mau hábito de se preocupar mais com o resultado do que com a forma que ele vai chegar lá. Ele se preocupa mais com o resultado do que o processo que vai levar ele àquele resultado. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos entender que esse tipo de situação, ele é muito perigoso. Porque se nós sempre focarmos só no resultado, nós não vamos zelar por aquilo que nos foi confiado. Aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Pensa bem, o machado, ele estava na mão dele, só que não era dele. Diga, o machado estava na mão dele, mas não era dele. Assim, meus irmãos, como tudo que nós pensamos que é nosso, que está na nossa mão, nós pensamos que é nosso, mas na verdade é tudo emprestado. Tudo que você pensa que é seu, na verdade não é. É tudo emprestado. Olha só o que diz
o Salmo de número 24, deixa marcado aí, e vamos lá no Salmo de número 24, versículo de número 1, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, olha o que o salmista, ele vai dizer. Salmo de número 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ó, está dizendo, do Senhor é tudo. A terra é dele, você pertence a ele, tudo é dele. Olha só o que diz em Jó, capítulo de número 41. Jó, capítulo de número 41, versículo de número 11. Deus, ele deixa claro isso. Diz aqui, ó, Jó 41, 11, diz assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Olha o que Deus está dizendo, que tudo que está debaixo do céu é do Senhor. Então vamos pensar, tudo que está debaixo do céu é de Deus. A sua casa é de quem? O seu carro é de quem? O seu trabalho é de quem? A sua família é de quem? Esse casamento é de quem? Tudo pertence a Deus. Tudo que está debaixo do céu, ele pertence ao Senhor. Seus filhos pertencem a Deus. Ou seja, tudo é de Deus. E nós pegamos emprestado. Olha o que diz em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo de número 29. 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Ou seja, o que ele está dizendo? Nós pegamos da tua mão, Senhor, e depois te devolvemos. É tudo emprestado, meus irmãos. Tudo que nós temos, tudo que está nas nossas mãos é emprestado. Ou seja, a ferramenta, ela está nas nossas mãos, mas ela não é minha, ela é emprestada. Amém? Diga assim, a ferramenta está na minha mão, mas é emprestada. Um dia, aquele que te emprestou, ele vai querer prestação de contas. Igual, por exemplo, um dia Deus ele vai virar para mim e falar assim: pastor Warley, o que você fez com a ferramenta que eu te dei para pregar o evangelho? Ô fulana, o que você fez com o dom que eu te dei de louvar? Ele vai querer prestação de conta. O que você fez com a família que eu te dei? Com o casamento que eu te dei? O que você fez? Porque ele vai querer a prestação de contas, porque é tudo dele. Tudo dele. Ele vai cobrar. Ele vai querer saber como que nós estamos cuidando da ferramenta que ele nos deu. E amados, eu vou te dizer uma coisa. Tem muitas pessoas trabalhando com a ferramenta frouxa, viu? Está trabalhando com a ferramenta frouxa. Estão, por exemplo, servindo a Deus de qualquer maneira. Cuidando da esposa, do marido, dos filhos de qualquer jeito. A pessoa, por exemplo, tem um marido, mas fica ali fazendo com que o marido fique com raiva da esposa, de tanta cobrança, e o marido fazendo a esposa ficar chateada com tanta negligência. A pessoa tem filhos, mas não cuida deles, nunca tem tempo para eles. Talvez você está aqui hoje, mas a sua ferramenta também ela deve estar frouxa. Você talvez tem pais vivos, coisa que tem muita gente que não tem mais, e você não vai fazer uma visita, não manda uma mensagem.
Talvez a sua ferramenta, ela está frouxa também. Aquilo que Deus ele te deu para você ir avançando, ir crescendo. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você progredir, caminhar. Está frouxo. Talvez você está trabalhando dessa forma. Só que o que aconteceu com aquele homem que estava com a ferramenta frouxa, hein? Ele perdeu. Ele perdeu. Isso aqui é uma regra da vida, uma regra clara da vida. Quem não valoriza, sempre perde. Quem não valoriza o que tem, sempre vai perder. Diga para quem está do outro lado, cuida direito, viu? Tem que cuidar direito, porque senão perde. E quando a pessoa ela perde, o que acontece? Ela chora. Ah, Senhor meu, porque era emprestado. Quando a pessoa perde, vai chorar. Quando a pessoa ela perde, chora. Mas, meus irmãos, pensa bem comigo. Se aquele homem sabia que era emprestado, por que ele não cuidou direito? Se você sabe que tudo que você tem hoje, preste atenção, é emprestado, cuide, conserte. Dá um aperto ali, fala, não, eu não quero perder aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, não. Não quero. Porque às vezes a pessoa, ela vai agindo de qualquer maneira. Vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Em nome de Jesus. Algumas percas, elas são irreversíveis. Quando um filho perde o pai, ele está lá assim na hora do velório. Ah, e era o melhor pai do mundo. Mas por que quando estava vivo não cuidou? Ah, e era a melhor mãe do mundo. Mas por que estava vivo não cuidou? Se era emprestado. Às vezes a pessoa, ela está, buscando a Deus. Às vezes até aqui mesmo na igreja, fala, não, eu estou buscando a Deus, estou aprendendo a palavra, mas no dia que a palavra aperta um pouquinho mais, a pessoa fala, quer saber? Eu não aguento isso não. E aí a vida da pessoa vira uma bagunça. Abandona Deus. Pensa bem. Se você sabe que é emprestado, se nós sabemos, nós temos que cuidar melhor, porque aquele homem ele tem um machado para ajudar ele, é emprestado, ele está conseguindo fazer o serviço, mas não cuidou e perdeu. Aí o que aconteceu? Desespero. Desespero. E aqui vai dizer no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, diz a palavra do Senhor, que quando ele perdeu esse machado, diz no versículo de número 5, a parte B, vai dizer assim, ó, ai meu Senhor, porque era emprestado. Era emprestado, ele grita o homem de Deus na hora, ai Senhor, ai profeta, era emprestado, eu acabei de perder aqui. E tem pessoas que só lembram que existe pastor quando perde, meus irmãos. Você está falando com a pessoa, meu irmão, não faz isso não, pelo amor de Deus, não toma essa decisão não afasta da igreja agora não, vamos caminhar com Deus, olha que o diabo está te cirandando, você vai cair, você vai fraquejar, a pessoa ela não ouve, mas na hora que cai, ah pastor, só que eu não ligo não, eu sempre vou estar com as mãos estendidas, porque o homem de Deus ele faz isso, ele aconselha para não cair, mas quando cai, ele está ali para ajudar a levantar. Diz aqui, ó, no versículo de número 6, que ele vai perguntar o seguinte, ó, versículo de número 6, a parte A. E disse o homem de Deus, onde caiu? Ó, ele pediu ajuda para quem podia ajudar. E o profeta, ele vai fazer a pergunta, aonde caiu? E geralmente tem pessoas que iam perguntar assim, quem que derrubou? Porque as pessoas elas gostam disso aqui, ó, de apontar dedos. Ele não está perguntando, quem foi que derrubou?
Não, ele fala, aonde que caiu? Lembra lá em Apocalipse, quando o Senhor Jesus começa a exortar a igreja de Éfeso, ele fala, lembra-te de onde caiu, arrepende-te. Ele não está ali para apontar dedos, ele está ali para estender a mão, para levantar. O servo de Deus, ele é assim, ele é menos dedo apontado e mais mão estendida, amém? Ou seja, ele quer ajudar. E olha só que interessante que vai acontecer. E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali. Olha o que ele vai fazer. Ele pega um pedaço de madeira. Fala, onde que caiu? Aí caiu foi ali. Porque todo mundo sabe, uma pessoa quando cai, ela sabe aonde que caiu. O que que aconteceu? Qual foi a brecha que ela deu? Se perguntar, você que está fraco aqui, quando que você começou a enfraquecer? Você lembra? Você lembra onde caiu? E ele falou, caiu, foi ali, ó, mais ou menos naquela região. Naquela região? Então me dá licença. Aí ele não pegou um machado, deve que ele foi lá, pegou uma faquinha mesmo, começou a descascar um pedaço de pau, um madeiro qualquer. E ele fala, é ali? Aí começou a acontecer algo sobrenatural. Que ele pega aquele pedaço de madeira e ele joga na água. E quando aquela madeira fez ali o movimento das águas, ali deu aquela balançada, de repente, a parte do ferro do machado, que é muito mais pesada, a parte do ferro, ela afunda. Mas quando o madeiro tocou a água, de repente começou a subir aquele machado, aquela parte do ferro, e ficou flutuando. Oh, glória a Deus! Mas o que que isso quer dizer, trazendo para a nossa vida aqui hoje, meus irmãos? O ferro do machado, ele representa eu e você, pecadores, que se nós pecarmos, o que que acontece com a nossa vida? Vai só afundando, só afundando. Continua pecando para você ver, você vai só afundando. Continua com más companhias, usando drogas, traindo, fazendo o que você quer fazer, vai só afundando. E não dá para ver mais, difícil de encontrar. Só que, meus irmãos, o madeiro, o sacrifício da cruz de Cristo no Calvário, ele coloca para cima um dia o que o pecado colocou para baixo. Ele nos levanta, ele nos fortalece, ele nos coloca de pé. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário fez com que um dia eu e você, que estávamos afundados num lugar que ninguém conseguia ver, hoje estivéssemos aqui para glorificar a Deus na presença dEle, no nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. E duas coisas aqui fica muito clara. Diz aqui, ó, no versículo de número 6, para a gente finalizar. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Meus irmãos, duas coisas são cruciais aqui. Primeiramente, quando nós estamos caídos, Cristo, ele pode nos levantar. Ele pode te levantar. Por mais caído que você esteja, pastor, eu me perdi, eu estava perdido. Mas o Senhor, ele te encontrou nessa manhã. Por mais perdido que você esteja, que você se sinta, Ele pode te colocar para cima. Ele pode te levantar, Ele quer fazer isso nessa manhã. Só que uma outra coisa que eu tenho certeza que Deus, ele pode fazer, é que tudo na sua vida que um dia você perdeu, o Senhor, ele pode te restituir. Quem crê nisso também, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. E se coloque de pé toda a igreja. É tudo emprestado, viu? Você está cuidando bem da ferramenta que Deus te deu? Hein? Está cuidando bem do corpo aí? Tá?
Ou você está trabalhando igual um maluco. Igual outro dia eu peguei um Uber que o cara falou assim, eu dirijo em média 17 horas por dia. Eu falei, cara, uma hora você vai arrebentar. A de ganhar dinheiro não, vai arrebentar esse carro num poste, sua vida, sua saúde, porque você está querendo o objetivo, mas não está cuidando da ferramenta que Deus deu. E talvez você está aqui desse jeito. Quantas coisas você já não perdeu, né? E às vezes, quando nós conversamos com as pessoas, via de regra, quando um pai diz assim, pastor, meu filho está dessa e dessa forma. Quando vai se olhar, a pessoa faz um balanço. Faltou gastar tempo com o filho. Às vezes a pessoa vai cobrindo o filho de coisas e esquece de ensinar o que é a vida. Hoje, talvez você está aqui, perdeu tanta coisa na vida. Pastor, eu perdi minha família, eu perdi até a vontade de viver. Perdi o meu ministério, fazer a obra de Deus, não sei o que aconteceu. Mas chegou um momento que eu precisei e pensei em cuidar mais de mim e acabei esquecendo que é Deus quem cuida de mim. Talvez você está aqui assim, perdeu tanta coisa, mas aquele que tem poder de fazer com que aquele que estava perdido ser achado, ele está aqui. Jesus, ele disse que o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E há mais alegria por aquela que foi achada do que as 99 que não precisam ser procuradas. Como que você está aqui hoje? Ô pastor, eu estou fazendo as coisas, mas parece que a minha ferramenta está meio frouxa. Eu preciso fazer o que hoje? Você precisa consertar. Dá um tempo, reflita um pouco, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde que eu estou indo? O que está acontecendo comigo? Em nome de Jesus, não espera perder para você valorizar, não. Não espera perder e chorar para você dizer, eu era feliz e não sabia. Ou eu tive uma oportunidade e não aproveitei. É por isso que eu quero fazer uma oração. Mas antes de fazer a oração, essa oração para Deus, Ele restituir, te abençoar, eu quero fazer um convite para você que está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus. Meus irmãos, é necessário. É necessário. Ô pastor, ainda eu vou esperar mais um pouco. Sabe o que você está fazendo? Continuando com a ferramenta frouxa. Uma hora você vai perder. Em nome de Jesus, tem alguém aqui hoje, neste culto, que quer entregar a vida para Jesus e receber a Ele como único Salvador, como Senhor da sua vida? Tem alguém aqui hoje que estava afastado da presença de Deus e hoje quer voltar para a presença do Senhor? Se você quer, ergue a tua mão direita assim bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Se você quer dar um sinal, não para mim, mas para Jesus. Senhor, eu quero, eu preciso. Porque aquele homem, ele disse assim, Senhor, era emprestado. Se hoje você quer tomar essa decisão, ergue tua mão direita assim, bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Todos que estão aqui estão firmes? Estão? Então louvado seja Deus. Põe a mão assim na altura do coração. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Vamos orar para que Deus, Ele venha fazer com que os nossos erros, meus irmãos, eles venham ser consertados pelo sacrifício da cruz do Calvário. Olhe assim comigo, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu entrego
diante do Senhor a minha vida. E te peço agora, Senhor meu Deus, restitua em minha vida, no meu coração, tudo aquilo que se perdeu. Pai querido, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Pai querido, eu te peço, restaure a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu lar, pois eu entendo que tudo que eu tenho e tudo que sou não pertence a mim, tudo pertence ao Senhor. Pai eterno, me ensine a zelar por aquilo que o Senhor me emprestou e restitua na minha vida tudo que se perdeu, em nome de Jesus. Agora vai falando com Deus. Talvez você já não é mais uma pessoa tão alegre, talvez você não é mais uma pessoa tão saudável. Parece que a saúde ela se perdeu, parece que a comunhão com Deus ela se perdeu. Ah, pastor, estou passando uma prova tão grande no meu casamento, e nem sempre era assim. O meu casamento era uma bênção. Como eu queria encontrar novamente aquele tempo. Deus ele pode fazer isso hoje. Vai falando com Deus nessa hora, vai falando com Deus que pode abrir o mar, o Deus que pode fazer você avançar, fazer você crescer. Ele vai mudar tudo aquilo que tem atrapalhado, mas clame por Ele, clame pelo Senhor, ainda que você tenha que se lembrar de onde caiu, de quando tudo começou a dar errado. Fale com Deus nessa hora, que o nosso Deus ele é poderoso. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Pai bendito, nesta hora nós clamamos ao Senhor. Meu Deus, nós perdemos coisas que eram emprestadas. Nos ajude, meu Deus, a encontrar de novo a alegria, a felicidade. Nos ajude, ó Deus, a encontrarmos, meu Pai, no Senhor a vontade de sermos salvos. Senhor, vai agora operando na oração de cada pessoa que aqui está. Vai de encontro, meu Deus, à necessidade dos seus filhos nesta hora, e vai tirando, meu Deus, da vida dessa pessoa toda frustração, toda tristeza, toda decepção, esse sentimento de culpa. Vai limpando esse coração, essa vida, meu Pai, porque enquanto essa pessoa ela estiver assim, ela nunca vai conseguir encontrar o que um dia se perdeu. Em nome de Jesus, Pai eterno, vai abençoando agora, vai trazendo, meu Deus, a alegria no casamento, a alegria na família, nos filhos, ó Pai. Restaura, transforma novamente, vai tirando, meu Deus, tudo que tem sido, meu Pai, tropeço dentro dessa casa. É o marido que não quer vir para a igreja, é os filhos que se afastaram. Meu Deus, em nome de Jesus, toca agora, meu Pai, e vai fazendo nesta manhã com que coisas novas aconteçam. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a saúde dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, que tem ficado cada vez mais debilitada, que hoje aqui, ó Deus, o Senhor comece, meu Pai, a trazer, meu Deus, a Tua presença para este lugar, para a vida dessa pessoa, e vai restaurando a saúde do Teu povo, a saúde que foi se perdendo. Mas, meu Deus, hoje, o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo no madeiro está fazendo com que tudo aquilo que foi perdido venha ser encontrado hoje, ó Pai. Em o nome de Jesus, meu Deus, comece a abençoar agora.
vai mudando, meu Deus, completamente a vida dessa pessoa, vai tirando, meu Deus, toda a escassez que essa pessoa tem vivido, essa pessoa, meu Deus, que perdeu um bom emprego, que perdeu, meu Deus, a empresa que tinha, e juntamente com as percas, os projetos e os sonhos foram sepultados, foram soterrados, mas hoje, meu Deus, eu peço ao Senhor agora, comece a trazer a existência novamente, comece, meu Deus, a mudar tudo de novo, em o nome de Jesus, ó Deus, e muda a vida dos teus filhos nessa hora, em o nome de Jesus, e restitua, meu Deus, tudo aquilo, meu Pai, que essa pessoa ela precisa, em o nome de Jesus.